Amados em Cristo, vamos ler esse texto. Eu apenas quero trazer-lhes uma síntese daquilo que foi compartilhado na quinta-feira, porque nesta próxima quinta, se o Senhor me permitir, e os irmãos entenderem, eu quero continuar ainda falando sobre a glória eterna da palavra de Deus. Então aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Vamos orar. Pai bendito e santo, quão magnífico para todo sempre é o teu grande nome. Quão exaltado tu és. Nós estamos aqui nesta noite debaixo da tua voz, da tua palavra. Vem pelo teu Espírito e nos conduza nesta noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Estamos aqui somente por causa de Ti. Estamos aqui implorando a Tua ajuda nesta noite. Vem com o Teu socorro pela Tua palavra e nos acolhe. Abra o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos olhos espirituais. Que a Tua palavra seja como um colírio santo sobre os nossos olhos, Senhor. Queremos ter visão celestial de quem é Cristo Jesus, da sua gloriosa pessoa, da sua gloriosa obra. Nos ajude nesta hora, Senhor. Tenha liberdade neste lugar, Senhor. Que a Tua palavra tenha liberdade, total preeminência neste lugar. Senhor, nós te pedimos juntos aqui, em nome do Teu Filho Jesus. Fale o Senhor mesmo a nós. Venha o Senhor mesmo a nós e fale aos nossos corações. Uma vez mais, Senhor, fale a todos nós. Vem nos adornar, vem nos preparar, vem nos moldar. E vem também cortar aquelas arestas na nossa vida que ainda não estão rendidas a Ti. Vem trabalhar naqueles porões secretos do nosso coração, onde estão tantas coisas que te desagradam. Vem, Senhor, abre com o poder da Tua palavra. Limpa, tira tudo que não te glorifica e nos ajude, no poder do Teu eterno nome. Esta é a nossa oração. Nos ajude aqui mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados, este versículo 42, ele coloca para nós aquilo que já sabemos, já vimos isso algumas vezes. São os 4 pilares de toda a doutrina, de toda a vida da igreja. Se você estuda este livro Atos dos Apóstolos, você vai ver aqui o nascimento, crescimento e perseverança da igreja. Você vai ver que o Senhor encontrou aquela comunidade de pessoas ali em Jerusalém, e a partir dali, nós sabemos que a igreja se espalhou pelo mundo. E hoje nós estamos aqui como fruto deste evangelho que foi pregado pelo nosso Senhor Jesus, pelos seus apóstolos, e assim sucessivamente. Mas quando você quer conhecer como essa igreja pôde viver, sobreviver, diante de tantos conflitos, de tantas dificuldades, e como ela pôde permanecer aqui nessa terra, tendo todo o inferno, todo o principado, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade, atuando para destruí-la, para apagá-la, para exterminá-la da terra. E até hoje o inimigo não conseguiu. Ele tem usado todas as suas estratégias, ele tem usado métodos perversos, e alguns com aparência religiosa. Ele tem procurado de todas as formas exterminar e apagar a igreja da face da terra. Mas por que até hoje o inimigo não conseguiu destruir a igreja? Você sabe por quê? Porque ela tem esses pilares que o nosso Senhor Jesus deixou. Aquilo que nós conhecemos aqui, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. A igreja está sustentada sobre uma pedra, e esta pedra é Cristo Jesus. E foi Ele mesmo que trouxe esses pilares para firmar a sua casa espiritual.
Então você sabe que o inimigo tentou acabar com a igreja, usando todas as formas. No início nós conhecemos essa comunidade aqui em Jerusalém, constituída destes cristãos, homens simples, mulheres simples, que reuniu em torno do Senhor, reuniu em torno da sua pessoa e da sua obra. Mas se você vai estudando a história da igreja, você vai ver que logo esta igreja, ela migra para a Grécia. Então ali você começa a ver que a igreja deixa de ser uma comunidade centrada na pessoa do Senhor para se tornar uma filosofia. Não demorou muitos anos, a igreja migrou-se para Roma. Ela em Roma, ela se tornou uma instituição. Passaram-se algumas centenas de anos, ela foi para a Europa, e lá ela se tornou uma cultura. Da Europa, ela migrou para os Estados Unidos, e se tornou um negócio. Felizmente, irmãos, a filosofia, a instituição, a cultura e a marketing, o negócio, tem sido as grandes armas que o diabo tem usado para tentar apagar ou diluir o testemunho da igreja na terra. Nós não podemos perder isso de vista. Eu encorajo os irmãos a conhecerem bem a história da igreja, porque se você conhecer bem a história da igreja, você vai compreender claramente o que é a igreja e o que não é a igreja. Porque hoje pode ter uma placa denominacional, ter uma placa lá fora, não quer dizer que é uma igreja, pode ser um negócio, pode ser uma filosofia, pode ser uma comunidade influenciada por uma cultura, pode ser apenas um negócio lucrativo, onde Jesus é apenas um produto que se vende e tem quem compra, seja em forma de CD, de livro, de tudo mais. Então, queridos, que o Senhor nos guarde disso, porque isto não é igreja. A igreja é a continuidade da obra visível de Cristo Jesus, aquela obra que Ele realizou lá na cruz do Calvário. Embora ela é constituída por pessoas como eu e você, pessoas falhas, mas nós não confiamos em nós confiamos naquelas mãos furadas. Aquelas mãos ainda estão estendidas para poder conduzir os muitos filhos à glória de Deus. Então, meus queridos, vamos relembrar um pouco daquilo que o Senhor nos falou na quinta-feira. Eu julgo que é muito importante que nós temos nosso coração voltado, especialmente para essa primeira frase, porque ela é a frase textual do assunto que nós estamos estudando, a glória eterna da palavra de Deus. Porque quando você estuda a Bíblia Sagrada, você sabe que ela é a palavra escrita de Deus. Mas esta palavra escrita, ela tem um propósito. O propósito da palavra escrita é nos levar a uma palavra viva. Então você vai ver que a palavra escrita, ela nos leva a uma palavra viva, e essa palavra viva é uma pessoa. E aqui está o grande mistério do Evangelho. O grande mistério do Evangelho é que este Evangelho, essencialmente, ele não é um compêndio de regras, de leis, de métodos, e nem mesmo de ensinos. É muito mais do que tudo isso. Este Evangelho, essencialmente, é uma pessoa. Mas antes de você entender que este Evangelho é uma pessoa, você precisa saber que todas as vezes que Deus criou, todas as vezes que Deus restaurou algo, Ele não fez isto à parte da sua palavra. A ferramenta que Deus usa para criar, ou seja, para restaurar, é sempre a sua palavra. Em Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Gênesis 1:1. Os grandes estudiosos afirmam que, do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis 1, passaram-se centenas e milhares de anos. Por que eles afirmam isso? A razão é muito simples. Diz o texto, assim, versículo 2, a terra, nas nossas versões, eu tenho dito isto repetidas vezes, e às vezes tenho que continuar repetindo, mas a repetição é a quinta essência do ensino, então não é demais repetir isto. Então veja,
A terra, porém, estava sem forma e vazia. Esse texto não está correto conforme no original hebraico. Por quê? Antes de você examinar o original, é melhor você examinar a Bíblia. Porque está assim: a terra, porém, estava sem forma, essa é uma palavra importante, e vazia. No hebraico é torrum e borrum. Se você pega Isaías 45, 18, que vai jorrar luz nesse versículo, está assim, Isaías 45, 18. Que Deus não criou a terra para ser, olhe bem, torrum, um caos. Deus não a criou vazia. Como está no original? No original está assim: a terra, porém, se tornou. Aí, olha o versículo 3 de Gênesis 1. E havia trevas sobre a face do abismo. Eu pergunto para vocês, Deus criou as trevas? Deus não criou as trevas. O que significa que você tem que fazer um exame hermenêutico. A hermenêutica é a ciência bíblica para você examinar os textos sagrados e interpretá-los de acordo com a coerência sistemática da palavra de Deus. Então, quando você faz este exame, todas as questões ficam claras demais, porque a terra, ela se tornou. Aí entra 2 capítulos da Bíblia para você estudar, o capítulo 14 de Isaías e o capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Você vai estudar a queda de Lúcifer. Foi por causa da queda de Lúcifer que a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora entra Deus em todo o cenário da história e diz assim: disse Deus, haja luz. Quando ele liberou a sua palavra trouxe ordem a todo o caos. Então você vê o poder da palavra de Deus? Não ignore isto, é muito importante. Então, quando Deus cria, quando Deus restaura, Ele cria pelo poder da sua palavra. Ele restaura pelo poder da sua palavra. No livro de 2 Reis, capítulo 22 e também o 23, nós temos um outro exemplo. Naquela época, o rei Josias era o rei de Judá. Israel estava vivendo um dos mais terríveis declínios espiritual. Naquele tempo, o profeta Jeremias já profetizava por 5 anos. Ele já denunciava toda alienação espiritual, todo o afastamento de Deus, toda a hipocrisia religiosa. Então acontece que o rei disse para o escriba Safã que ele fosse até o sacerdote Ilquias e apanhasse todo o dinheiro arrecadado, e que fosse feita a reforma na casa de Deus. A Bíblia diz que havia algumas brechas na casa de Deus que deveriam ser reparadas. Mas quando Safã chega a Ilquias, Ilquias diz assim para Safã: achei o livro da lei do Senhor. E ele leu o livro para ele. Ele ficou transtornado quando ouviu a leitura daquele livro. E Safã tomou o livro e levou até o rei Josias. E a Bíblia diz que quando Safã leu o livro diante de Josias, o rei rasgou as suas vestes, conclamou todo o povo que se arrependesse e que ouvisse a palavra do Senhor. Então todo Judá se reuniu, e foi feita a leitura do livro da lei, porque a expressão livro da lei é uma outra forma do Espírito Santo transmitir para nós aquilo que é a mente e os pensamentos de Deus. A mente e os pensamentos de Deus é uma outra forma de você entender a palavra de Deus, porque palavra é o resultado de um pensamento que se pensa. Então, quando falamos da palavra de Deus, falamos da sua mente, falamos dos seus pensamentos, falamos do seu plano, falamos do seu propósito. Então, o livro da lei é uma parte da mente de Deus. Nós temos uma mania de olharmos para a lei e ignorarmos a sua essência moral e espiritual. Irmãos, a lei, aqueles 10 mandamentos, nos foi dado para revelar, primeiro, nossa absoluta pecaminosidade, incapacidade. Mas também foi dada a nós para revelar o caráter moral e santo de Deus. Então você não pode ignorar isso. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Então Deus deu a lei para que o homem não cumprisse? Não, mas para revelar que o homem era incapaz de cumpri-la. Mas Deus nos deu Cristo, e toda a lei se cumpre em Cristo, e Ele foi aquele que cumpriu toda a lei. Ele se tornou agora
a medida de Deus para nós, ele se tornou nossa vida. Graças a Deus, porque Deus nos deu seu Filho para ser nossa vida, e essa vida cumpriu toda a lei. Eu e você não somos capazes, mas ele cumpriu toda a lei. E toda a lei se cumpre nele. Então, amados, vocês vão vendo esses exemplos. Deus vai restaurando por meio da sua palavra. O inimigo hoje, ele procura, de todas as formas, diluir a palavra de Deus, tirar ela do centro. A igreja hoje não reúne mais em torno da palavra, nem mesmo para conhecer Deus na palavra. Hoje a questão da palavra tem sido ignorada, o púlpito tem sido lugar para espetáculos, entretenimento, contos, piadas, brincadeiras. Deus é sério, sua palavra é séria. Nós precisamos conhecer esta palavra. Por não conhecer esta palavra, nos tornamos espiritualmente ignorantes. Passamos a desconhecer o caráter de Deus, o seu propósito. Passamos a viver uma vida completamente desfocada do plano de Deus. Porque somente esta palavra pode nos limpar, nos lavar, nos transformar. O Senhor Jesus disse: vós já estáis limpos, lá em João 15, pela palavra que vos tenho falado. Você vê o poder da palavra, é um poder regenerador. Então, quando vamos para o Novo Testamento, nós descobrimos dois aspectos da palavra de Deus. Esses dois aspectos, eles são divididos por dois termos no original. Um é logos e o outro é rema. Logos fala da mente de Deus no sentido mais profundo e absoluto, dos seus pensamentos, dos seus desígnios eternos. Logos é o sentido mais amplo, mais profundo daquilo que nós podemos entender como a palavra. Rema nos fala da palavra vivificante, nos fala da palavra que nos leva à realidade espiritual, porque uma é a verdade objetiva, logos é a verdade objetiva, e rema é a verdade subjetiva. Quando você estuda o Novo Testamento, você lendo em português, você nunca vai compreender isto. Mas fazendo o exame mais acurado dos termos no original, você vai ver essa grande, extraordinária diferença. Uma, a verdade objetiva, logos. A outra, a verdade subjetiva. E quando você estuda esses termos, você começa a compreender o grande propósito de Deus através da sua palavra. Vamos um exemplo. Hebreus 4,12 diz assim, que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Esse é o aspecto objetivo, essa é a verdade objetiva. Ela é uma palavra viva, ela é uma palavra eficaz. Agora, observe o texto. Aí diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante. Agora começa o trabalho no seu aspecto subjetivo. Ela é cortante, ela é penetrante, ela aprofunda até a divisão da alma e de espírito para revelar todas as proposições do coração do homem. Então você vê o aspecto rema da palavra. Então isso é muito significativo, porque a palavra de Deus tem esses dois lados, a verdade objetiva, a verdade subjetiva. Mas o grande encargo que o Senhor tem colocado no meu coração a princípio é mostrar para vocês esta verdade objetiva. Então vamos entender o que é esta doutrina dos apóstolos. Porque quando você pensa em doutrina dos apóstolos, a primeira ideia que você passa a ter é que a igreja primitiva, ela reunia em torno dos apóstolos, e os apóstolos colocaram uma série de regras, de princípios gerais, para que eles cumprissem. Isso não é verdade. Não há um só texto na palavra de Deus que sustente isto. Um texto que vai te ajudar a compreender o que é a doutrina dos apóstolos, a palavra ali, didascalia, ou o ensino dos apóstolos, seria melhor traduzido. O ensino dos apóstolos está no mesmo livro de Atos, capítulo 5, versículo 42. Diz assim, que eles não cessavam. Olha que aqui diz que eles perseveravam no ensino. Então, Atos 5,42 diz que eles não cessavam de ensinar e de pregar
que Jesus era o Cristo. Em resumo, qual era o ensino da igreja primitiva? Qual era a pregação da igreja primitiva? Jesus, o Cristo. Estão vendo? Jesus, o Cristo. Então nós temos que compreender, queridos irmãos e irmãs, que o Evangelho para nós, a mensagem cristã para nós, a palavra de Deus para nós, é muito mais do que compêndios teológicos, é muito mais do que tudo isso. Tudo aquilo que você pode compreender como a palavra escrita de Deus, tem uma absoluta finalidade de te levar a uma pessoa viva. E é esta pessoa viva, somente nela consiste todo o poder para nos transformar, para nos limpar, para nos lavar, para penetrar dentro de nós e fazer a obra a qual Deus determinou. Porque Ele disse que a sua palavra não voltará para Ele vazia. Então você vê, essa é uma palavra que tem vida. O Senhor Jesus disse assim em João 6, as palavras que vos tenho falado, olhe bem, é espírito e vida. Então você vê, não é simplesmente um discurso recheado de exegese e homilética. Jesus não se prendia a isto. A realidade das palavras de Jesus era muito mais do que exegese e homilética, era vida. E é isso que nós temos que resgatar nesse tempo. É isso que as pessoas precisam sentir nesse tempo, a necessidade da vida da palavra de Deus. Porque tanto eu como você, podemos, irmãos, ao longo dos anos, ter um relacionamento puramente intelectual com a palavra. Nos relacionarmos com ela puramente de maneira intelectual. Isso é perigoso, porque o conhecimento intelectual produz a soberba. Isso destrói as pessoas. E Deus não quer que nós tenhamos um relacionamento intelectual com a sua palavra. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento experimental. Ele quer que a sua palavra nos leve a uma vida mais profunda nele e com ele. Então, nós vamos ver mais um texto. E aqui eu vou encerrar, para que nós venhamos ouvir a palavra da mesa do Senhor e partirmos o pão nessa noite. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o enfoque que eu tenho da parte do Senhor é mostrar para vocês a glória eterna da palavra. Que essa não é uma palavra acadêmica, não é palavra filosófica, não é uma palavra moldada pela cultura, não é uma palavra que é simplesmente uma ferramenta perigosa para poder tornar o Evangelho um negócio, para consumidores vorazes, porque essa tem sido a maior tragédia da vida cristã. As pessoas vão à reunião da igreja em busca de algum produto, em busca de uma cura, em busca de um milagre, em busca de um negócio, em busca de uma vida melhor. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Para você buscar isso, você não precisa nem vir à igreja. Reunir como corpo de Cristo, não é no lugar, mas reunir numa comunidade cristã. Você não precisa disso. Quantas pessoas têm tudo isso e nem se reúnem como igreja? Ora, Deus tem muito mais do que isso para nos dar. Ele tem seu próprio Filho. Ele tem a vida eterna, na sua glória para nos dar. Ele te dá algo que o dinheiro não dá. Paz. Ele te dá paz. Ele te dá uma certeza, uma esperança viva, que é como um antigozo eterno. Algo tão forte dentro de você, que você é capaz de não temer nem mesmo a própria morte. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Como ele falou aos Filipenses, no capítulo 1. Porque Paulo não tinha medo de morrer, porque Cristo era o seu viver. Então, isto o Evangelho te dá. Isso o dinheiro não te dá. O mundo não te dá. Ter uma boa casa, um bom carro, uma boa vida financeira, você pode ter tudo isso, mas no caixão, aonde um dia eu e você podemos estar, não vamos levar nada disso. Mas uma coisa nós vamos levar: a esperança eterna dentro de nós. E nisso nós temos no Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o grande diferencial.
Então, a igreja, como nós temos visto hoje, de maneira geral, ela tem se tornado um mercado onde se propaga um evangelho diluído. E o inimigo tem todo o prazer de superlotar esses lugares, de tornar esse modelo de igreja popular. Porque quanto mais cego as pessoas estiverem em relação à palavra de Deus, mais aprofundadas no engano elas estarão. Mais suscetíveis ao engano elas estarão. E só há algo que pode te corrigir e te ajudar, se a palavra de Deus for vida em você. Não é algo de mente, é algo de espírito. Se ela for, isso vai te libertar, vai te ajudar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos compreender que esta palavra que você prega, que nós pregamos, essa palavra que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, que aqueles apóstolos ensinaram à igreja, essa palavra que nós cremos, Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Este evangelho, esse evangelho que nós temos recebido, é um evangelho eterno. Então vamos compreender um pouquinho, pelo menos hoje, um pouquinho da natureza eterna deste evangelho. Porque se você vê isto, eu tenho absoluta certeza que você vai sofrer um grande impacto em relação à vida e o poder da palavra. Você não vai vê-la como você sempre a viu. E você vai ter algo a mais. Você vai confiar no poder dela e não em você. E eu creio que isso também vai te motivar a pregar mais o evangelho para as pessoas. Porque você vai compreender o caráter poderoso desta palavra. Entende, irmãos? Porque se buscamos que o Senhor restaure o seu testemunho na terra, se desejamos que o Senhor tenha uma igreja à altura do caráter do seu Filho nessa terra, se o nosso anelo é fazermos parte de uma igreja que está comprometida com a volta do Senhor e busca apressar a volta de Cristo Jesus, nós temos que ver que esta igreja será uma igreja amadurecida na palavra e pela palavra. E nesta igreja, no meio deste povo, esta palavra tem preeminência e centralidade. E este povo tem fome desta palavra. E aonde esta palavra estiver sendo ministrada, esse povo se reunirá em torno dela. Amém? Então, queridos, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 1, vai nos introduzir a compreensão da glória eterna da palavra. Olha o que diz esse texto. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A primeira coisa que você tem que analisar aqui é a palavra princípio. No princípio. Este princípio aqui, ele é antes daquele princípio de Gênesis 1. Gênesis 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora aqui diz, no princípio era o Verbo. Esse princípio de João 1:1 é antes de Gênesis 1:1. Então, no princípio era o Verbo. Agora, a palavra verbo, o termo verbo aqui, deve também ser objeto da nossa consideração. Porque não foi João que inventou este vocábulo. E até quero dizer para vocês que quando ele escreveu este evangelho, foi um dos maiores impactos dentro do contexto da literatura cristã daquele tempo. Porque afirmar que Jesus era o verbo, o artigo é bem definido, ele não diz que no princípio era um verbo, era o verbo. Mas por que ele disse o verbo? Então, essa frase, o verbo, especialmente o artigo o, nos desafia a uma profunda reflexão e ponderação. Porque, queridos, deixa eu tentar mostrar isso rapidamente para vocês. Não foi João que imaginou, idealizou esta palavra. O primeiro a usar esta palavra foi Heráclito, de Éfeso, 400 anos antes de Cristo. Um filósofo chamado Heráclito, de Éfeso. Foi ele o primeiro a estudar, a criar este termo e colocá-lo no sentido literário. Mas como que tudo isso surgiu?
houve um outro filósofo, que viveu aí entre os anos 390 a 310 a.C., chamado de Heráclides. Este é considerado um dos pais da astronomia. E foi este Heráclides, filósofo grego, que começou a fazer as primeiras conjecturas acerca do universo. Aquilo que antigamente era conhecido como macrocosmo, a visão do grande mundo. Então, os grandes filósofos daquele tempo, eles começaram a estudar baseado nos pensamentos de Heráclides. A grande contribuição de Heráclito de Éfeso foi que ele compreendeu que havia uma mente por detrás da ordem do universo. Como o universo poderia estar em uma perfeita ordem? Como cada planeta, como as estações, o Sol, a Lua, como eles podiam se mover de maneira perfeita? Então eles concluíram, e o que eu estou falando aqui é a síntese da superficialidade do que trata este assunto. Então apenas estou colocando de maneira bem simples. Então, Heráclito, ele concluiu que havia uma mente, que havia uma razão por detrás do universo. E esta razão, esta mente que ordenou todo o universo, foi chamada de Logos. Então o que é Logos? Mente, uma razão. Esta foi a síntese da conclusão dos pensamentos acerca do Logos. Isso 400 anos antes de Cristo. Depois, houveram aqueles filósofos que foram estudar o microcosmos, a visão do pequeno mundo. E dentro da visão do pequeno mundo, mais uma vez, o Logos entra em cena. E quando eles vão concluir a visão do microcosmo, da mesma maneira, eles pararam no Logos. Então eles entenderam que Logos é o resultado de um pensamento que se pensa. Mas quanto ao macrocosmo, o Logos é a mente, é a razão, a ideia mater, que está por detrás de todo o universo. Agora, irmãos, João não foi um autor que escreveu para a satisfação de curiosos. Ele escreveu aquilo que o Espírito Santo lhe inspirou. Então veja o que ele diz. Já que você tem uma pequena síntese daquilo que os filósofos pensavam acerca do Logos, agora veja onde João foi. Olha o que ele fez. Ele disse, no princípio era o Logos. João não era filósofo, ele era pescador. Lá em Atos 4, quando eles estavam diante daqueles principais sacerdotes, eles foram chamados de iletrados. A tradução do vocábulo lá, do grego para o português, é analfa de pai e beta de mãe. Então, como que um homem que era, para aqueles estudiosos daquele tempo, estudiosos religiosos, era um iletrado, poderia pensar dessa forma? Então ele disse assim, no princípio, ignorando tudo o que os filósofos achavam do Logos, ele foi ao cerne, ele mostrou algo que eles não foram capazes de ver. Ele diz, no princípio era o Logos. O Logos é muito mais do que uma mente, é muito mais do que a razão por detrás do universo. Ele diz, no princípio era o Logos. E o Logos, olhe bem, era Deus. E o Logos estava com Deus. Então voltemos aqui, porque tem algumas questões. Esse versículo a gente leva pelo menos alguns meses para ler. Se você apenas quer ler esse texto de maneira religiosa, você lê em segundos. Mas se você quer ler esse texto de maneira espiritual, pelo menos vai demorar alguns meses para você ler esse versículo. Então ele diz assim, no princípio era o Logos. Veja, então a primeira característica essencial do Logos é que ele é eterno. Aí depois ele diz, e o Logos era Deus. Isso aqui é o quê? Coexistência. Então o Logos sempre coexistiu com Deus. Aí ele diz mais, e o Logos era Deus. Isso aqui é coinerência, relação de intimidade e de afetos. Então ele não apenas estava por toda a eternidade, ele não apenas sempre subsistiu por si mesmo, porque no princípio ele estava, mas é um princípio dentro da eternidade, o que significa que o princípio dentro da eternidade nunca tem começo e nem fim, porque o princípio só tem começo e fim dentro do tempo, porque a eternidade não tem começo e nem fim.
O tempo é a menor partícula de que se consiste a eternidade, o tempo. Nós estamos no tempo, mas o Logos é atemporal. Então, ele sempre subsistiu. Aí olha o que ele diz. Então, no princípio era o Logos. O Logos coexistia com Deus. O Logos era coinerente com Deus. Mas ele se fez carne e habitou entre nós. Versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, diz: cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele veio e tabernaculou entre nós. Aí a sequência diz assim, versículo 12: ele estava no princípio junto a Deus. Olha o 3: todas as coisas foram feitas por meio do Logos. E sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Então, ele é tanto o Criador de todas as coisas, como a essência de tudo que foi criado, porque tudo foi criado dele e para ele. Irmãos, agora o que é isso aqui? É apenas uma exposição filosófica de uma palavra? Claro que não. Isso aqui é uma exposição coerente e espiritual daquilo que é a palavra de Deus. A palavra que eu e você pregamos e cremos é esta. Ela tem caráter eterno. Ela tem uma essência eterna. Ela tem uma vida eterna. Ela tem um poder eterno. E essa palavra veio e habitou todos os nossos corações. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, que eu e você possamos meditar sobre isso. Na quinta-feira a gente vai prosseguir estudando este assunto, se o Senhor permitir. Compreender a natureza eterna e essencial do Logos. Compreender essa palavra. Que vida é essa palavra? Que poder existe nessa palavra? Não existe nada mais poderoso em todo o universo do que esta palavra. Esta palavra é a palavra que nós pregamos, irmãos. Mas não adianta você pregar essa palavra se você não conhece ela. Você pode pregar citando os mesmos textos que Paulo, que Pedro. Você pode citar os mesmos textos que o Senhor Jesus citou. Mas a grande diferença é que eles conheciam e você não conhece. Se eu não conheço, eu posso falar a palavra de Deus. Mas que vida que ela tem? Nenhum. Porque eu sou apenas um pregador teórico. Você vai ser apenas um pregador teórico. Mas Deus quer nos livrar dessa teoria. Deus quer que nós conhecemos a vida, a eternidade, o poder da sua palavra. E compreender por que a igreja primitiva, ela viveu sustentada por este evangelho. Porque esses irmãos foram capazes de morrer pelo evangelho. Hoje nós não estamos sendo capazes de viver o evangelho. Oxalá morrer. Será, irmãos? Será que é assim mesmo? Eu creio que nós não vamos nos conformar com isso. Eu creio que você, ouvindo isso, nós não vamos nos conformar. Porque o Senhor quer nos tirar da esfera, da visão intelectual da sua palavra, da superficialidade da sua palavra. Ele quer nos levar às profundezas da sua palavra, da glória da sua palavra. Porque há uma promessa para a igreja nesse tempo do fim. É apenas um pequeno detalhe, mas ele é muito significante. Mateus 24, 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não é o fim de tudo, mas o fim dessa dispensação. Então há uma promessa do Senhor, que a igreja vai pregar este evangelho do reino. Como que ela vai pregar? Ela vai pregar como o Senhor Jesus um dia pregou. Ele foi o pregador do evangelho do reino. Os apóstolos foram os pregadores do evangelho do reino. Então, meu irmão e minha irmã, Deus te chama nesse tempo também para ser um pregador, uma pregadora do evangelho do reino. Ele quer restaurar a vida da sua palavra entre nós. Então, pondere um pouco sobre isso. Apenas uma síntese daquilo que foi compartilhado na quinta. Mas na próxima quinta, se o Senhor permitir, nós vamos voltar a estudar esse assunto, debaixo do temor do Senhor, confiando que somente Ele pode abrir a sua palavra, fazer com que os céus e a terra estejam nesse lugar e falar a nós. Que Deus nos abençoe.